Olá pessoal, nós estamos aqui com o pastor Levi e a missionária Lucinha. Eles são missionários de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Foram missionários ali em São Tomé e Príncipe e também no Timor-Leste. Hoje estão na mobilização missionária aqui no Mato Grosso. E nós vamos conversar com eles aqui para conhecer um pouco da experiência do campo missionário e missões transculturais, a experiência que eles viveram na plantação de igrejas ali em São Tomé e Príncipe, principalmente. Então eu queria que o pastor Levi e a Lucinha pudessem compartilhar conosco como é que foi, qual foi primeiramente o maior desafio ao chegar ao campo missionário pela primeira vez, né? Qual foi o maior desafio que vocês viveram quando chegaram ali em São Tomé? Ok. Sou o pastor Levi, missionária Lúcia. Nós fomos para São Tomé e Príncipe em fevereiro de 2008 e ao chegar em São Tomé nós tivemos 3 meses para a gente conhecer a realidade, a cultura, um período também de adaptação, embora São Tomé e Príncipe é um país da CPLP de língua portuguesa, mas é um contexto totalmente diferente do nosso contexto brasileiro e da cosmovisão brasileira. Então, no primeiro momento, a gente foi para conhecer, para ver as necessidades, aonde o trabalho batista ela já estava inserido, quais eram as necessidades daquele trabalho, qual era a relevância daqueles trabalhos para a comunidade ali em São Tomé e Príncipe. Então, nós percebemos que o trabalho ainda estava muito pequeno. Havia 2 igrejas ali organizadas. A primeira igreja batista não tinha pastor e estava chegando também naquela mesma época o primeiro pastor nacional, o pastor Arlindo, que foi formado em Angola pelo seminário de Uamo. Então a gente percebeu que o trabalho ainda estava muito deficiente, havia pouca liderança, havia muitos jovens na igreja. E aí nós fomos orando e pedindo a Deus estratégias para revitalizar aquele trabalho e para também plantar novas igrejas ali naquele país. E uma das estratégias que foi utilizado foi o PEP, que é o Programa de Educação Pré-Escolar. Então a missionária Lúcia vai falar um pouco sobre o trabalho do PEP, que é um projeto de desenvolvimento social e ao mesmo tempo é um projeto também para a plantação de igrejas em comunidades. Como o pastor perguntou, a nossa maior dificuldade foi a cosmovisão deles, né? A cultura em si é totalmente diferente, os valores são diferentes, o que para nós é totalmente correto, para eles era totalmente errado, então isso foi um choque. O que para eles é correto, para a gente é errado. Então isso foi a gente tem que se adaptar, né, de poder olhar para eles com o olhar de Cristo, né, esquecendo da nossa cultura por um tempo, para olhar o que Deus via na vida deles e o que a gente poderia estar fazendo na vida deles e também na sociedade. E como o Levi falou, nós começamos ali, fomos lá para poder estruturar o trabalho do PEP. Tinha um PEP lá que não era bem um PEP. E aí nós tivemos que consertar o que já foi feito, dá mais trabalho. Né? E depois resolvemos abrir um PEP modelo para poder, a esse que já estava aberto, continuar e os outros que fossem sendo abertos, mais para frente tivessem uma mesma padrão. E a gente viu assim que realmente trabalhar com o PEP é uma ferramenta que toda igreja, se puder ter, é uma ferramenta excepcional para você abrir trabalhos. Né? Porque além de você estar sendo relevante para a sociedade, é um meio de você falar de Deus, né? De você falar de Deus através do trabalho. E depois que a pessoa toma uma intimidade com você, você pode chegar na casa dessa pessoa e falar abertamente sobre o que Deus tem planejado para a vida dela. E muitas pessoas em São Tomé e Príncipe vieram até a igreja através do programa do PEP. De forma objetiva, assim, o processo, vocês estabeleceram as unidades do PEP, como que o PEP foi possibilitou a abertura de portas? Como é que ele
possibilitou de uma forma que a igreja pudesse alcançar as pessoas como é que da comunidade. Vou explicar como processa o PEP. Geralmente as pessoas pensam que é uma pré-escola, né? Não é. O que primeiro a gente faz? O que eu fazia lá? Eu pegava, ia nas igrejas, mostrava o programa para a igreja. As igrejas que ficavam interessadas, porque é interdenominacional, né? Não é da igreja batista, qualquer igreja pode fazer se quiser. Nós convidávamos pessoas que quisessem fazer o treinamento. Eu dava o treinamento, que a gente chama de missionário facilitador, né? Ou missionário, a pessoa que vai estar trabalhando com as crianças. Eu dava aquele treinamento e dentro do treinamento eu falava que além de você ficar um período com aquela criança, você ia além daquele período, porque você tinha a oportunidade de estar indo à casa daquela criança visitar, né? E nessas visitas, num primeiro momento, você vai para conhecer, depois você vai vendo a realidade daquela família, e quando você vê a realidade daquela família, você pode estar se perguntando, eu posso falar com você? Sem falar de Jesus, sem falar de religião, posso orar, posso pedir para Deus, porque geralmente eu falo assim, né? Posso pedir para Deus pelo seu problema? E uma outra coisa que a gente usava também é que a gente tinha roda, né? Com as crianças dentro da sala, e tinha um momento que eu falava assim, você tem algum problema em casa? E as crianças, porque criança fala, o que acontece em casa, né? Eu falava assim, então nós vamos orar para Deus resolver esse problema. E no outro dia, ou quando o problema era resolvido, ele falava assim, professora, não é que Deus resolveu? Então era uma forma da gente estar, né, evangelizando e aquela criança chegava em casa e dizia, mamãe, nós oramos pelo problema aqui. E Deus resolvia. Ou como resolvia. E no caso lá em São Tomé, houve lugares onde, antes de haver uma igreja, começou-se com o PEP, e a igreja foi fruto do PEP ser estabelecido? Santa Catarina e também Aguizé, né? Foi. Não, Aguizé já tinha. Agora, a igreja se fortaleceu em Aguizé, né? Com o programa do PEP. Agora, Santa Catarina começou com a unidade do PEP. Juntamente, né? Com a unidade do PEP. E como resultado, possibilitou alcançar a comunidade e implantar a igreja. Então, o programa PEP, ele ajuda tanto para a plantação de uma igreja, quanto também para a revitalização já de um trabalho existente. Porque quando você já tem um trabalho e você não vê uma perspectiva de crescimento, o PEP vai te dar oportunidade. Você coloca 20 crianças para um projeto inicial, você vai ter 20 famílias para você acompanhar. As portas dessas 20 famílias abertas. Elas se abrem, por quê? Porque o PEP não é somente na sala de aula, você vai para casa dessas famílias e você tem a oportunidade de falar disso. Sem uma estratégia como essa, você não teria, teria dificuldade para alcançar ou se aproximar dessas famílias. Por exemplo, nós chegamos numa comunidade que a gente não tinha como abrir uma unidade do PEP, porque já existia uma grande pré-escola ali, que atendia a comunidade. E aí, o que nós vamos fazer para crescer? Tínhamos 4 pessoas, né, em Nova Jerusalém, e aí já tinha um trabalho que era feito no sábado com as crianças, que era futebol. Aí eu falei assim, pai, por que a gente não traz essas crianças para o domingo de manhã? Marca a escolinha de futebol domingo pela manhã, nós damos um café para elas, porque elas não tomam nada, só vão almoçar ou jantar lá, né? E aí a gente dá um café para as crianças, é mais uma oportunidade para elas virem, e depois do café a gente faz a EBD, depois da EBD desce todo mundo para o campo. Então, a maioria da nossa diretoria da igreja de Nova Jerusalém são crianças que estavam nesse programa que a gente iniciou. Foram alcançadas de uma outra maneira, né? Através do esporte. Através do esporte. Então, na verdade, você tem que chegar numa comunidade, por isso é que a junta, ela orienta ao missionário que antes dele começar qualquer coisa, ele precisa estudar a comunidade, ver o que eu posso fazer naquela comunidade para atrair pessoas para a igreja. E que a comunidade veja que a igreja é relevante naquele lugar. Não vai ser mais uma igreja para pegar dinheiro do povo. Né? Então, é exatamente isso que a gente faz. Você chega no lugar, você olha, né? Deus, o que eu posso fazer aqui? E eu gosto de recomendar, quando eu estou falando assim com alguém que queira se interessar por missões, é de ler o livro Totem da Paz. Torta da Paz. Totem da Paz.
paz. Ordem da paz. O que acontece? Quando a gente chega em todos os lugares que eu chego, eu sei que eu não vou ficar ali para sempre. O que a gente pensa muitas vezes quando a gente está no Brasil é que a gente vai ser eterno onde a gente está indo. E também a gente tem que ir com essa concepção. Quanto tempo Deus me quer naquele local, né? Porque como missionário, que nós chegamos no campo, nós temos essa visão de que nós não vamos ficar muito tempo ali. Então eu preciso de alguém que depois possa continuar aquilo que eu estou fazendo. Para caminhar junto comigo. Então a primeira coisa que eu fiz foi justamente isso. Senhor, me mostra alguém para trabalhar comigo. E que essa pessoa, ela tenha esse entusiasmo igual que eu tenho por aquilo que eu vou fazer. Que não seja que eu não queira colocar nela, mas que ela já tenha, né? Botado por ti no coração dessa pessoa. Quando nós chegamos ali em São Tomé, nós começamos a orar e a menina que Deus tinha mostrado para mim estava trabalhando. Eu falei, eu não vou falar para ela, né? Porque o negócio aqui é sério. Ela deixar o emprego dela para poder vir trabalhar comigo? Não dá. Aí, pô, bem, eu acho que passamos mais ou menos um ano e eu orando. Aí um dia ela falou assim, missionária, me deram as contas. Eu falei, né? Então, você quer ficar um tempo comigo? Para ver se você consegue, né? Fazer aquilo. Missionária, na verdade, eu sempre quis fazer isso. Que inclusive é a Nilza, que hoje é coordenadora do PEC lá em São Tomé. Então trabalhamos junto o período todo. E tem outra coisa, porque quando você encontra um totem da paz do lugar onde você está, tem que ser aquela pessoa que seja respeitada dentro da comunidade, porque coisas que eu falava para o São Tomense, embora ele quisesse fazer, porque a gente pensa que não, o português de Portugal é complicado. Sim. Nem sempre o que eu falo é o que ele entende que eu falei. Então o trabalho ia, mas ia assim a trancos e barrancos, porque eu falava uma coisa na minha concepção e eles entendiam de outra. Aí eu falava para a Nilza e falava assim, Nilza, agora você fala para mim o que eu falei para você, para ver se você entendeu o que eu falei, né? E ela repassava aquilo e digo, agora tu vai, filha, vai na frente. E eu vou do teu lado, né? Eu vou atrás de ti. E o trabalho, deslanchou. Foi o meu toque da paz lá, foi a Nilza, né? Porque aí depois que eu saí, ela estava preparada com tudo que eu tinha feito e ela continuou o trabalho. A gente saiu, o trabalho não morreu. Porque muitas vezes quando você sai, até mesmo da igreja, né? Se você não é a pessoa que vem após você, não tem a mesma visão, ele vai dizer, isso aí não. Né? E acaba com aquele trabalho e começa novamente outro trabalho, é uma perca, eu digo assim, uma perca de tempo, né? Por isso é importante a formação de liderança, né? Exatamente. De liderança local, né? Liderança local. Aquilo que se fala muito do autóctone também, né? Do missionário da terra, por isso que você, algo que você, na sua fala, você destacou aí, de ser alguém do contexto cultural, da cultura local, que comunica melhor do que nós, né? De uma outra cultura, naquele contexto, né? Exatamente, isso é muito interessante. Quando nós chegamos em São Tomé, a gente percebeu que havia uma necessidade de treinar os líderes, né? E a gente foi identificando também jovens vocacionados. Então, esses jovens vocacionados, eles foram enviados para Angola. Então, houve uma parceria do seminário de Angola, que havia já 2 seminários, um na capital e outro mais no interior, que é o Ango. E então foi identificado, aí foi enviado com uma parceria da Junta de Missões Mundiais. Então eles ganhavam bolsas de estudo da Junta de Missões pelas igrejas batistas. E aí quando esses missionários se formavam, eles voltavam para o campo. Então foi o tempo de nós trabalharmos ali o relacionamento. Eu sempre digo que uma das estratégias para quem vai começar um trabalho é o relacionamento intencional, que fala hoje. Você tem que se relacionar na comunidade. Então, eu era muito conhecido na comunidade, a gente levava filmes, porque como nem todo mundo tinha televisão, então eu tinha um gerador, nós compramos um gerador, então a gente passava o filme de Jesus, filmes evangélicos, né? Então isso também foi uma outra estratégia para trazer pessoas, né, para o templo. E depois nós construímos o templo também, porque a primeira igreja batista ela não tinha uma referencial, como assim, um templo, e Deus nos deu a condição também de construir, e hoje o trabalho prossegue, avante, ali os missionários, os pastores são todos pastores que foram formados, né, trabalhados, e eles continuam fazendo um trabalho excelente. E hoje, na verdade, não há só aquelas 2 igrejas, quando vocês chegaram lá, né? Hoje já temos 3 igrejas e mais 4 congregações, que praticamente são igrejas.
Então o trabalho cresceu. Há uma necessidade ainda de treinamento de liderança. Hoje São Tomé não precisa mais de um missionário estrangeiro, mas ele precisa de pessoas que deem treinamento. E como os pastores de São Tomé, das igrejas evangélicas, eles têm se organizado, então muitas outras organizações têm apoiado eles também no treinamento para eles desenvolverem o trabalho. Muito bem. Só para a gente terminar, antes de terminar, queria que vocês falassem também sobre, ou pudesse até compartilhar alguma experiência, sobre a importância da oração. Todo esse processo aí, porque uma das coisas que a gente compreende, a gente sabe, né, a Bíblia nos aponta que o próprio Senhor Jesus, tudo que ele fez firmado na oração. E para vocês, como foi importante isso para vocês? A oração, na verdade, eu diria que é tudo. Tem Deus, né? Mas sim, a oração não. Eu sempre gosto de dizer, dinheiro não segura missionário no campo, né? O salário do pastor não segura ele na igreja. O que segura um missionário em um campo, um pastor numa igreja, é a oração. Se nós temos a oração e tem pessoas que intercedem pela gente, porque as lutas, elas vêm, né? E são diárias, né? Quem quer dizer que não existe luta é outra história, mas que eu sei que existe, existe. É melhor a gente encarar que existe e se colocar. A gente, como missionário, como pastor, como os pastores, tem que ter esse momento, né, de devocional. Sim. Esse momento de estar com Deus, de orar mesmo, de suplicar, pedir orientação de Deus. Eu sempre fiz assim, um exemplo, né? Tem muitos, mas um mais recente. Quando a gente estava em Timor, nós começamos o PEP lá, e aí eu tinha que ter uma verba para poder fazer eu costuro também, fazer todos os uniformes para a formatura. E eu falei, Deus, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem. Eu falava, o Senhor tem. Aí o Levi veio aqui em 2015, ele veio aqui e ele recebeu uma oferta que foi exatamente o que eu precisava para comprar todos os tecidos. Eu falava, Deus, eu sei como ele vai trazer essa oferta quando ele for, né? E muitas outras coisas que a gente poderia estar contando aqui. Se a gente fosse contar, nós passaríamos eternidade contando da providência de Deus através das orações. É através das orações que o missionário no campo ele é guardado pelos anjos do Senhor. É através da oração que muitas vezes, quando você pensa em desistir, te dá um renovo para você continuar naquilo que você está fazendo. É a oração também que muitas vezes tem curado o missionário que está ali, tanto na parte espiritual como fisicamente, né, emocionalmente. A oração é tudo. E é interessante que para o crescimento de uma igreja, quem está à frente precisa levar também os líderes a sentir essa necessidade de orar. Então nós começamos, a gente fazia vigílias de oração, nós tínhamos 2 vezes na semana, de madrugada, nós íamos 5 horas da manhã para o templo, orando, e tudo que a gente colocou diante de Deus nós alcançamos, né? Porque a oração é relacionamento com Deus, né? Então a oração é a base. Você pode ter as ferramentas, você pode ter todas as estratégias, mas precisa, né, da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, né, para alcançar vidas e o trabalho crescer. Amém. Muito obrigado, pastor Levi. Obrigado, Lucinha. Obrigado pelo testemunho de vocês, e que você que assistir esse vídeo possa ser edificado no nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.